Desde que a Copa do Mundo da FIFA começou, nossos políticos, esquerdistas, lunáticos, woke, ativistas, todo mundo tem tentado nos vender a ideia do multiculturalismo como algo bem-sucedido. Porque eles dizem, veja, onde a Austrália estaria sem o multiculturalismo? Olhe para o nosso time de futebol. Tem 5 australianos de origem africana jogando nele. E se não tivéssemos o multiculturalismo, essas pessoas não estariam aqui. E a Austrália não seria nada no cenário esportivo internacional. Bem, esse argumento foi muito estúpido desde o começo, porque eu me lembro da Copa do Mundo da FIFA de 2006, que não tinha nenhum jogador de origem não ocidental, e a Austrália chegou às oitavas de final, e então a Austrália perdeu para a Itália nas quartas de final, que acabou vencendo a Copa do Mundo de qualquer jeito. Então, e obviamente nem preciso dizer, 2 anos antes, nas Olimpíadas de Atenas, a Austrália ficou em quarto lugar. E a Austrália, para quem é de fora, é conhecida por suas belas praias, sol eterno, cangurus e a maior concentração de atletas. A população da Austrália, bem, agora é de 27 milhões, mas em 2004, durante as Olimpíadas de Atenas, a população da Austrália era, acho que, cerca de 20 milhões. A Austrália produz mais atletas per capita do que qualquer outro país e ficou em quarto lugar. E então, consistentemente, a Austrália no quadro de medalhas das Olimpíadas. A Austrália está sempre entre os 5 primeiros. Então, se você vai nos dizer que precisa de multiculturalismo para que a Austrália se saia bem nos esportes, bem, esse é um argumento muito ruim, porque a Austrália já era uma nação muito esportiva. Mas um dos nossos jogadores de futebol, um dos jogadores dos Socceroos, o nome dele é Our Mabel. Desculpe se estou pronunciando o nome dele errado, porque na verdade eu não assisti a nenhum dos jogos dos Socceroos. Não sou muito fã de futebol. Parabéns para ele por jogar pela Austrália, deve ser um grande atleta. Mas ele tinha algo a dizer sobre a monocultura de Pauline Hanson. Então vamos apenas ouvi-lo e ver o que ele tem a dizer, porque todos os lunáticos woke de esquerda estão do lado dele. E eles estão rindo na cara de Pauline Hanson como se ele tivesse feito alguns argumentos revolucionários e inovadores, e nós não tivéssemos resposta para eles. Então vamos assistir tudo juntos e ver o que ele tem a dizer. Isso realmente não nos distraiu porque sabemos o que representamos. Nós representamos a Austrália no maior palco. E a Austrália, como eu disse outro dia, você sabe, é o melhor país do mundo e os Socceroos são a melhor representação disso. E se alguém está tentando dividir isso, então provavelmente nem é australiano de certa forma. Com todo respeito. Veja, o multiculturalismo, por definição, é divisivo, não é? Você está dizendo que moramos na Austrália, mas temos nosso próprio jeito de viver. Certo. Eu vou manter esse modo de vida. Você mantém aquele modo de vida. Eu vou ter minha mesquita ali. Você vai ter seu templo ali. E cada um tem suas próprias queixas. Por exemplo, hindus e muçulmanos, muçulmanos e judeus, e indianos e paquistaneses não se dão bem. E eles têm essas queixas que já duram séculos. E o multiculturalismo em si, me desculpe dizer, muitos sudaneses, desde que a Austrália trouxe muitos sudaneses, então nós não trouxemos apenas a cultura sudanesa de comida, roupas e suas ocasiões especiais. Também trouxemos a cultura do facão deles, a cultura de arrombamento. Então essas coisas não se misturam. Por que não se misturam? Porque são inerentemente diferentes. E por quê? Quando algo é diferente, há uma barreira entre elas, como óleo e água, que não se misturam. O que ele está dizendo é justamente o oposto. O que você propõe é, por definição, divisivo. O multiculturalismo é divisivo. A monocultura não é divisiva. Ela une. Todos vocês estão unidos sob uma só bandeira. E a outra coisa que ele disse, nós representamos a Austrália. Sabe de uma coisa? Isso é muito gentil dele, já que vocês representam a Austrália e não estão jogando pelo Quênia. Acho que ele é de ascendência queniana. Você não está jogando pelo Quênia, mas eu estava pensando, não é incrível? Seja você paquistanês, indiano, africano, ou eu posso te mostrar outros vídeos também. Olha isso. Imigrantes de países não ocidentais sempre tendem a apoiar seus países de origem nos esportes e também na política, aliás. Olha isso. Rapazes, fala comigo. Quem vai ganhar hoje, cara? Você sabe quem vai ganhar hoje? Turquia, vamos lá. Vamos lá. Até esse cara negro está torcendo, apoiando a Turquia contra a Austrália.
A Turquia é bem mais racista que outros países ocidentais. Falo isso por experiência própria. Conheço paquistaneses que vivem na Austrália, inclusive alguns nascidos e criados na Austrália e outros nascidos e criados na Grã-Bretanha. Mas sempre que o Paquistão vai para a Inglaterra ou vem para o Paquistão jogar cricket, as pessoas, os paquistaneses, sempre torcem pelo seu país. Paquistaneses, britânicos e australianos sempre torcem pelo Paquistão. Por que isso acontece? Nem estou falando da primeira geração de paquistaneses. Estou falando da segunda geração de paquistaneses. É a mesma coisa com os indianos. É a mesma coisa como você viu com esses turcos australianos. Por que isso acontece? Então, mas Usman Khawaja, acho que já se aposentou agora, que é um jogador australiano de cricket na modalidade teste, de origem paquistanesa, ele nasceu em Islamabad. Ele obviamente representou a Austrália. Ele jogou pela Austrália, mas se ele não tivesse jogado pela Austrália, ele teria torcido. Ele teria torcido pelo Paquistão. Então você só representa a Austrália. Então acho que o meu ponto é que você só representa a Austrália quando está recebendo milhões de dólares, não é? Então esse argumento não se sustenta. Não é incrível? Essas pessoas usam esses argumentos para nos silenciar, mas percebemos isso. Você não representa a Austrália, só seu saldo bancário. Se você não tivesse conseguido entrar para o time dos Socceroos, estaria torcendo pelo time de futebol do Quênia se eles tiverem um. Estou presumindo que sim. Os Socceroos são o melhor exemplo disso. E se alguém está tentando dividir isso, então provavelmente nem é australiano de verdade, com todo respeito, porque a Austrália é muito inclusiva, inclui todo mundo. Sim, mas isso não invalida o argumento do monoculturalismo. Sim, a Austrália inclui todo mundo que se submete à cultura australiana, ao modo de vida australiano. Eles deixam de lado suas lealdades anteriores e dão sua lealdade total à Austrália. Então ele pode realmente apresentar um argumento muito bom a favor do monoculturalismo. Ele pode dizer, sou queniano de origem, mas entreguei tudo à Austrália e só a apoio. Não tenho outras lealdades. Não, sim, meus pais e tal são quenianos. Então, nós temos comida queniana e eventos culturais quenianos, etc. Mas meus filhos vão crescer como australianos. Ele poderia realmente usar esse argumento, mas não é esse o argumento que ele está defendendo. Ele está dizendo para continuarmos divididos em nome de culturas diferentes. E sim, é isso que são os Socceroos. Nós temos só nessa Copa do Mundo 4 histórias inacreditáveis de refugiados que conseguiram brilhar no maior palco do esporte mundial. Porque no esporte mundial... Que jornalista progressista é esse? Ele acabou de dizer isso. E quanto aos refugiados que vieram para a Austrália e conquistaram coisas incríveis? Bem, deixe-me mostrar as coisas incríveis. Novamente, como eu disse, se o seu argumento é que, olha, refugiados e imigrantes de outras culturas hostis, culturas que, como dizemos, não são compatíveis com a cultura australiana, vieram para a Austrália e conseguiram conquistar coisas incríveis. E você nos mostra 3 ou 4 bons exemplos. Bem, então somos obrigados a mostrar esses exemplos para você. Violência de gangue africana com facão e rompe em festa em casa em Melbourne. 2 homens são hospitalizados. Literalmente, temos recebido essas notícias quase toda semana. Toda semana algo acontece. Somos obrigados a mostrar essa estatística para você. Os jovens africanos representam apenas 2,6% da população de Victoria. Mesmo assim, metade dos jovens detidos ou sob custódia é composta por africanos. Por que isso acontece? Então você não pode usar esses argumentos só quando lhe convém. Você tem que mostrar o quadro completo. Como disse, não tenho dúvidas de que as culturas não se misturam, pessoal. Sugere-se que a Austrália possui vários grupos distintos. Eu posso jurar ou não. Isso é tudo besteira. Quando alguém tenta dividir as pessoas com base em certas coisas porque você não escolhe onde nasce, você não escolhe a cor da sua pele, você escolhe ser uma boa pessoa. Sim, isso é certo. Você não escolhe onde nasce. Você não escolhe a cor da sua pele, embora ninguém tenha falado nada sobre a cor da pele das pessoas. Pauline Hanson deixou muito claro que somos uma sociedade multirracial ou multiétnica, mas precisamos ser uma sociedade monocultural. É um argumento cultural, não racista. Você não escolhe onde nasce. Você pode escolher onde vai morrer e como vai viver sua vida. Você pode escolher qual estilo de vida adotar. Você pode escolher a qual país dar sua lealdade incondicional, a qual país você vai apoiar. Como eu disse, sendo jogador de futebol, ele poderia ter feito esse argumento, mas não fez. Porque, novamente, ele está defendendo algo que é divisivo por natureza.
Por definição, o multiculturalismo é divisivo. Ele fala para não dividir, mas você está separando as pessoas em nome de culturas e identidades diferentes. Quão difícil é dizer que existe uma identidade principal? Nós somos todos australianos. E acima de tudo, a Austrália vem em primeiro lugar, em tudo. Sim, aí você pode ter esses outros eventos benignos, sabe? Como esses eventos multiculturais. Não o Eid de abate de animais, mas o outro Eid. Você pode seguir qualquer religião que quiser, em privado, desde que você não exiba sua religiosidade de forma ostensiva e não tente enfiá-la goela abaixo da gente. Se você adotar nossos valores comuns, tudo bem, desde que eles não entrem em conflito com os valores australianos ou com o modo de vida australiano, está perfeitamente certo. Eu não entendo. Acho que ele está apresentando um argumento divisivo e acusando o outro lado de ser divisivo. Isso é um absurdo. Então, algumas pessoas escolhem ir contra o que é bom, aí é problema delas. Elas acabam perdendo o que os outros podem trazer, e é isso que o multiculturalismo faz. Ele traz outros sabores para a mesa, em vez de só uma coisa. Tipo esse sabor. De novo, se você vai continuar falando dos bons sabores que o multiculturalismo traz, então a gente também vai falar dos sabores ruins, como esse. Esse é Sydney, pessoal. Esse é um shopping center em Sydney. Eu nunca vi shoppings australianos sendo inundados com esse tipo de ambiente hostil. Se o Islã, que é uma cultura estrangeira, não tivesse sido permitido na Austrália, a gente não teria que lidar com isso. Não estaria aguentando isso. Essa é uma praça de alimentação em Melbourne. De novo, os suspeitos de sempre. Olha só, gangues de jovens africanos estão apenas brigando entre si, se retalhando em pedaços. É isso, são eles. Isso é multiculturalismo. Esse é o tempero que você menciona? O Conselho Nacional de Imames da Austrália é o principal órgão que representa imames e líderes religiosos do país. A Sharia é a solução para os problemas da humanidade. Você não diz, quero implementá-la agora, sem nem ser forte. Você quer implementá-la agora, quando nem sequer tem poder. Você quer implementá-la agora, quando nem sequer tem apoio. Então essas outras culturas que trazem outros sabores, elas estão tentando dominar por si mesmas. Estão dizendo que, sabe, vamos fazer isso quando formos menores em número. Vamos fazer isso quando for a hora certa. Existe um ditado em Hindi e Urdu que diz que você está literalmente alimentando a cobra. Você está dando leite à cobra, ela vai te morder e matar. É isso que a Austrália faz, assim como outros países ocidentais querem implementar a Sharia. Escute, eles só esperam o momento certo para morder-birás. Você quer implementar isso em um país ocidental se quiser ver a Sharia aplicada. E queremos ver o califado do Islã existindo, então precisamos lutar por isso. Quando os muçulmanos estão em um estado de força, então eles podem começar a lidar com o poder. Allah diz que seu primeiro jihad é... Você entende isso? É desse sabor que ele fala? O multiculturalismo traz diversos sabores diferentes. O problema é que eles acabam perdendo o que os outros podem trazer, e é isso que o multiculturalismo faz. Ele traz outros sabores para a mesa, em vez de apenas uma coisa. Eles sempre dizem que é tudo uma coisa só. Toda vez que entro em uma discussão com woke, geralmente brancos, wokies, eles perguntam: que cultura a Austrália tem? Tipo fish and chips? Eles sempre reduzem cultura a comida e roupas e basicamente comida. Só isso. Eles só dizem, vocês não têm culinária nenhuma. Tipo, sabe? Eu prefiro comer fish and chips pelo resto da minha vida do que viver em uma sociedade que tem pessoas vindas de sociedades bárbaras, onde a misoginia é predominante. Patriarcado, eles adoram. Sempre digo aos wokies que não quero trazer pessoas de sociedades patriarcais e misóginas. Eles criticam muito o patriarcado ocidental, mas ignoram o restante. Isso é muito racista da parte deles. Eles colocam todo mundo, até eu, claro. Eles dizem, você é uma pessoa não branca. Eu fiquei tipo, bom, primeiro de tudo, é muito racista da sua parte presumir que pode colocar todos nós, pessoas não brancas, no mesmo grupo, tipo africanos, pessoas pardas, africanos asiáticos, pessoas do Oriente Médio. Como se você pudesse colocar todos em uma caixa só e aí se tornar nosso porta-voz. Não, nós não queremos que você fale por nós.
e eles ignoram completamente as diferenças interraciais, diferenças interculturais, como se um muçulmano fosse se dar bem com um hindu só porque ambos são pardos. Aos olhos desses lunáticos woke, vocês dois são pessoas não brancas, então sigam nossa orientação. Vamos defender vocês do grupo supremacista branco de extrema-direita. Eles gostam de interseccionalidade, mas não reconhecem a interseccionalidade aqui. Isso é tão estúpido. Então é assim que eu vejo. E é assim que o grupo também vê. São muitas jornadas com uma só camisa. É isso que a gente diz. Esse é o nosso lema no Concentração. Muitas jornadas, mas uma só camisa. Ok, esse é um bom lema, mas eu não acho que vai continuar assim. Mas eu crio bons lemas. Enfim, insistir em manter uma identidade separada em nome do multiculturalismo é basicamente separatismo por definição. Eu quero manter minha identidade única. Você quer continuar diferente? Isso é divisivo, não? Não sei, esses argumentos não são tão fortes quanto pensam.